Olá, você que gosta de curtir, comentar e compartilhar o Dentro ou Fora. Nessa semana que antecede o Natal, estamos recebendo o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Senhor Roberto Dinamite, como vai? Tá tudo bem? Fora a gripe que quer te pegar? Rapaz. Tudo bem, tudo Fábio? bem? Tudo... Alegria muito grande estar com você mais uma vez. Alegria minha Você estar aqui, ter essa honra de parceiro. entrevistar você. Não, Vou começar aproveitar e dar um abraço no Lucas. Muito no obrigado, Júlio. pequeno Lucas, na Júlia, você com muito carinho com a minha família. Muito obrigado, como sempre. Jamais vou esquecer suas palavras em momentos de dificuldade. Mas vamos falar aqui da sua carreira, senhor Roberto Dinamite, do início do Vasco, daquela vasta cabeleira, dos gols, do apelido Dinamite. Sonhava em trilhar o caminho que você trilhou ou foi muito mais do que você imaginou? Eu não projetei, né, Fábio? Aquela coisa de você iniciar uma carreira 14, 15 anos dentro do Vasco, infantil, juvenil, que é o júnior hoje, Sim. e logo depois, com 17 para 18, já joguei a minha primeira partida no profissional. Por que a primeira partida para registrar? Porque dessa primeira partida surgiu o apelido Dinamite. Aquele gol contra o Inter no Maracanã. Apelido dado no Jornal dos Esportes, não é isso? Jornal do Esporte, Aparício. Uma explosão do gol Dinamite. O garoto Dinamite explode no Maracanã. Esse foi o título. E a bola estufando, levando a Garoto rede. Dinamite explodiu. Eu comecei ali e fui artilheiro nas categorias de base. Depois eu entrava no jogo, no outro. E só em 73, já em 74, que eu me firmei como titular. E aí você firma como titular e logo vem uma conquista de campeonato brasileiro. Para mim, inédito, acho que para o Vasco também, Sim, né? foi o primeiro título. O primeiro título de campeão brasileiro. Você já com a camisa 10? Já com a camisa Já com 10. Eu jogava com a camisa 10. E... Cara, eu não lembro direito, não. Não, mas... Mas eu acho que sim, cara. Mas sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o porque 10 é um número emblemático o do Ademir, futebol. Tem essa relação, né? Porque o símbolo maior, a referência é o Pelé. Né? Sim. Então, a partir daí, todo jogador que No Flamengo é o Zico. Essa coisa toda, Rivelino, Fluminense, Corinthians e tal, os jogadores da minha geração. E eu, em 74, como eu falei, eu tinha completado, não tinha ainda 20 anos, né? Estava completando 20 anos, mas joguei esse brasileiro com jogadores muito experientes, jogadores já rodados e tal. E que te protegiam. E que me protegiam. Então foram jogadores importantes. Nesse início de carreira, foram jogadores que me deram, tipo, uma proteção, assim, era garoto, né, em comparação a eles. Os zagueiros te davam as chegadas? Os zagueiros chegavam junto, mas eu também já tinha um pouquinho de corpo. Mas tem um fato assim interessante, uma coisa que aconteceu num jogo fora do Rio, não lembro, me recordo do time, e eu já tinha iniciado, começando a fazer gol e tal, o pessoal começou a observar mais, a marcar melhor e tal, essa coisa toda, e teve um jogo que o cara veio e chegou junto, né? Me deu De maldade? uma porrada por trás e tal, eu caí, aí fui falar com o cara chegou e tal, falou, aí teve um outro lance que o cara veio e eu senti que o cara estava vindo e aí eu protegi, né? Botei o cotovelo, né? Olhei para o outro lado e deixei o cotovelo aqui e aí o cara veio. Coisa de craque, olha para um lado e bota do outro. E ele, pegou no peito do cara, e o cara não conseguia respirar, caiu, começou a gritar. E o time dos caras, rapaz, veio todo mundo em cima de mim, né? Querendo pagar, dar sugestão e tal, não sei o quê. Eu lembro, cara, que foi assim, 74, né? O pessoal, todo o time do Vasco fez tipo uma roda, me botou no meio e falou, ó, ninguém toca no garoto e tal, não sei o quê, esse cara tá... E aí você está falando quem fez a roda? Quem estava nesse grupo aí? Alci, Renê, Moisés, Paulo César, Puruca, Alfinete. E ninguém encostou em você? Ninguém encostou. Aí eu me senti, né? Tô bem, né? Os caras... Tô bem. Aquilo ali para mim foi importante no início da minha carreira e eu sou muito grato a esses caras
que até na relação, engraçado, a relação do dia a dia, eu não fazia parte. Não jogava carteado com eles? Não jogava carteado, eles faziam um churrasco, o Moisés era o rei do churrasco. Você não ia pro samba com eles? Não ia para samba, não. Eles não deixavam? Não, não, você não. Você... Muito garoto. Tem os outros jogadores, o Gaúcho e outros, o Galdino, já iam pro samba, mas... Não, você pode ficar por aí. O Moisés fazia churrasco ali na Barra e até brincava, né? Ele ia, todo mundo tinha que dar uma graninha, né? 20, 30 reais e tal. Ele fazia, né? E pegava de todo mundo, ia num português, pegava a carne de graça. Já era, Moisés, já era isso. E tinha churrasco, cerveja, mas era muito legal. E eu não ia, cara. Eu nunca fui assim. Ele falou, não, você não, cara. Você, porra, muito novo e não... E esse grupo, para mim, foi importante. E até o Alci, que foi o capitão, e era o capitão da equipe, entendeu? Me tratava super bem. E eu cheguei a condição de artilheiro do campeonato. Foi o primeiro ano que eu fui artilheiro. E o Vasco foi campeão brasileiro contra o Cruzeiro. Se eu pedisse a você, Roberto, a gente está chegando na reta final desse primeiro papo, vamos fazer em 2 tempos com o Roberto, que tem muitas histórias, para você eleger os 5 gols mais importantes da sua carreira, os mais bonitos. Não vale aqueles 5 contra o Corinthians, que aí os 5 contra o Corinthians está resolvida a minha questão. Tenho certeza que aquele contra o Botafogo. O gol do Botafogo foi bonito, foi importante, porque o Vasco precisava da vitória. Esse gol realmente foi bonito, foi importante. Um gol do Inter, que foi, desse gol do Inter surgiu o apelido Dinamite. Qualquer um do Corinthians. Quero escolher, está escolhido. Foi legal. Acho que o último foi legal. Foi a carregada que ele veio e bati de fora da área. Por incrível que pareça, a gente está aqui falando e o Flamengo está completando aí, né? 35 anos do Mundial completou nesse mês de dezembro. Aquele time realmente fantástico. E nós jogamos uma decisão com o Flamengo, acho que foi até em 81 mesmo. Que o Vasco tinha que vencer 3 vezes o Flamengo, nós vencemos a primeira, eu fiz 2 gols, vencemos a segunda, eu fiz 1 gol, e a terceira, aquele famoso ladrilheiro lá e tal. E nós perdemos em 2-1. Então, acho que esse momento e esses gols aí foram importantes. O melhor zagueiro que te marcou? Mais leal, que foi mais difícil você passar? Figueroa. O cara que você, quando enfrentava, falou assim, pô, esse cara eu já conheço tudo, vou me dar bem. Porra, é difícil, né, cara? Mas acho que com quem eu tive assim, uma grande vantagem assim, no confronto direto, ele só teve uma, e desculpa o tempo, me sacanei o tempo todo. Que é o tempo foi que ele fez um gol do título a favor do Flamengo, que era o Rodinelli. A gente jogava junto desde a base, né, contra, e Vasco Flamengo, quando eu digo isso, sempre era um duelo legal, uma coisa saudável, entendeu? Não é que era fácil, mas era um duelo muito legal. E ele só teve uma vez num jogo que ele tentou me dar a cotovelada e o juiz viu e deu pênalti contra o Flamengo. Mas aí ele fez aquele gol de 78. Do cruzamento do Zico lá no finalzinho. E eu que tinha que estar marcando, voltando com ele. E o danado não foi para a área. Ele ficou fora da área e veio no embalo e fez o gol. Aí ele fala sempre isso. Mas eu estou falando porque é uma amizade legal. Era um grande adversário, mas uma amizade legal. Para fechar, falando em amizade, Zico. Zico, sem sombra de dúvida, para mim foi o maior jogador assim, que eu vi jogar do Flamengo e, ao mesmo tempo, do futebol brasileiro, né? E tive a oportunidade de jogar algumas vezes na seleção brasileira com ele. Ele jogou meu jogo de despedida, né? E nós começamos juntos praticamente em 71. O Vasco foi campeão, ele já jogava naquele time, nesse time que viria a ser em 81, que era o Cantarelli, o Rodinelli, Júnior, Zico, entendeu? Jogadores realmente... E
72 o Vasco foi... 82. 82 o Vasco foi campeão em cima dessa grande equipe do Flamengo. Mas o Zico, para mim, sem sombra de dúvidas, foi o grande adversário, até que me motivava muito no confronto Vasco-Flamengo. Mas é um cara acima da média, um cara excepcional, um cara que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. E, como estatística, às vezes que nós jogamos na seleção brasileira, nós nunca perdemos. Então, é um dado legal. Então, o Galo, eu lembro, voltando, desculpa, porque me embolei um pouco, voltando em 71, o meu pai ia com a minha mãe e o pai dele com a mãe. A gente terminava a preliminar, que a gente fazia, e, coincidentemente, muitas das vezes nós nos encontrávamos ali embaixo da saída do vestiário. Então, essa relação familiar, ela veio lá de trás e que acho que foi importante para a gente. No próximo Dentro ou Fora, vamos abordar vários assuntos, como a sua temporada curta, mas no Barcelona, Campo Grande, Luz, a volta ao Vasco, seleção brasileira. E quero saber de você se você se arrependeu de ser presidente do Vasco. No próximo Dentro ou Fora, o Roberto responde. Gostou? Curte aí no canal. A gente volta no segundo tempo com o Roberto, hein? Se liga, se inscreve. Valeu!